Oi, gente, tudo bom? Vamos para a última aula de hoje. Tá pronta, Bibi? Então, galera, hoje a gente vai falar de empreendedorismo sustentável. E é importante dizer, né, que com toda essa mídia voltada para a Amazônia, parece que ter negócios no e para o norte tem sido uma tendência que vai permanecer por algum tempo. A plataforma Chico Vive, ela nasce a partir do chamado de Chico Mendes à juventude, para que esta seja mais atuante, né, para que a gente consiga criar soluções que ajudem a defender os territórios. Alinhados a esse propósito, a gente preparou essa aula para inspirar jovens amazônicos e para posicionar melhor, né, orientar esses outros jovens que, apesar de não serem nascidos no território, se sintam chamados aí pela floresta e pelas conexões e energias de quem já pôs os pés no solo amazônico. Então vamos nessa? Eu de novo, né? Vocês estão cansados de me ver, a maioria aqui já me conhece. Eu sou a mãe do João e do Biel, a filha da minha mãe. E apesar de não ter nascido no território, eu sinto que minha história com ele só está começando, né? Eu amo o que eu faço. Sou designer de conexões e relacionamento, sou estrategista de marca, gestora de projetos de impacto e levo muito a sério essa agenda, né? Aproveito da abertura nos espaços que eu tenho oportunidade, nos clientes que eu tenho acesso, aos projetos de leis de incentivo e verbas incentivadas para, de fato, gerar um impacto que às vezes é meio invisível para quem está no território, mas que eu sei que faz muita diferença. E essa conexão é tão forte que hoje a minha melhor amiga me mandou essa mensagem, né, falando sobre eu me mudar para o norte, que parece que esse lugar de fato combina comigo e sempre combinou. Fiquei muito feliz com isso, guardei no meu coração e quem sabe, em algum momento, meus negócios me levem para o norte. Bom, para começar, eu quero que vocês pensem, né, qual riqueza do seu território poderia virar uma oportunidade. Isso pode ser um produto, pode ser um saber, uma prática cultural, um lugar, um modo de trabalho, uma necessidade da sua comunidade, qualquer coisa que poderia virar uma oportunidade, né? Trouxe aqui do ladinho uma ilustração de um negócio que eu admiro, tenho muito carinho, tanto pela estrutura do negócio como um todo, como também pelas pessoas que gerem esse negócio, que é a Verubio, que primeiro estrutura cadeias produtivas e tem aí a loja, né, que cuida dos produtos, vende os produtos, né, para todo o território nacional. Produtos esses feitos em comunidade, com matéria-prima da floresta, de maneira responsável, sem agredir tudo que o território tem para oferecer. É importante a gente entender que empreender de forma sustentável na Amazônia não é copiar um modelo de fora, né? É criar algo que gere renda digna, que fortaleça pessoas e cultura, que mantenha viva a floresta e que entenda, né, que a gente consiga levar de uma vez por todas a mensagem que impacto social e ambiental não são um extra, né, mas são o coração do negócio. Entre todas as coisas que eu faço, e são muitas coisas, eu tenho um compromisso comigo mesma de só pôr o meu nome em projetos em que as empresas sejam responsáveis e que entendam impacto social e ambiental como compromisso mesmo, não como algo para gringo ver ou algo que faz sentido só no PPT. Precisa ter um investimento de verdade em impacto, senão não conta com a minha expertise, né? Não reunir todos esses anos de conhecimento para servir a algo que não faça sentido para mim e para os territórios. Bora falar de sustentabilidade? Oi, eu sou Isabela, sou consultora em sustentabilidade pela Bioma e hoje eu vou te convidar para falar das práticas sustentáveis da 4ª edição do Festival Ambienta. Bora lá? A sustentabilidade no Ambienta começa pela produção. As camisetas da equipe, por exemplo, são feitas de algodão ecológico. A cenografia do festival toda é pensada de forma sustentável. O palco verde, por exemplo, é feito com plantas naturais. Além disso, sinalizações e placas têm um destino certo, o upcycling, parceria com empreendedores de impacto da região metropolitana de Belém. A coleta seletiva, mais uma vez, segue com a parceria com a Aral.
que vai dar destinação adequada a materiais clássicos, como papel, plástico, metal e vidro. No bar, a gente garante bebidas apenas em lata, evitando o consumo de plástico, garantindo a destinação adequada para esses materiais. A praça de alimentação é 100% vegana. Aliás, tu sabias que o veganismo tem uma relação direta com o desmatamento e a redução de emissão de gases de efeito estufa? Essas são apenas algumas escolhas do ambiente que fazem diferença para o planeta. Eu trouxe aqui a Isabela, que é essa jovem empreendedora da floresta, com a Bioma, que é o seu negócio de impacto, como um exemplo, né? A Bioma atua em alguns eventos, tanto no território quanto fora dele, sendo esse parceiro estratégico que garante a sustentabilidade dos eventos. E é importante ouvir a Isabela, porque ela é uma jovem mãe, ela é do Pará, ela é de Belém, ela conhece muito bem o território, mas mais do que isso, né? Ela entende o quanto essas escolhas que ela pode ter na vida dela, ela transformou em negócio para facilitar ainda mais o processo outras empresas, podem fazer a diferença, né, no dia a dia. Quando a gente fala de oportunidade com floresta, é disso que a gente está falando, de negócios que a gente nem imagina que podem gerar uma renda e ser uma mola propulsora para uma ou mais famílias terem aí o dinheiro necessário para pagar as contas do mês, mas também proteger essa natureza que é nossa, que é minha, que é sua, que dessa nossa atenção. Bora falar de sustentabilidade? Oi, eu sou Isabela, sou consultora em sustentabilidade. E aí, quando a gente fala de. Só um minuto, gente, vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Tá aparecendo o slide de bioeconomia na prática para vocês? Valeu. Tá. Obrigada. Então, a bioeconomia amazônica ela já acontece em muitos territórios, né? Através de cadeias de cacau, castanha, óleos e frutos, artesanato, cultura. A gente tem exemplos práticos nacionalmente conhecidos como a Natura, né? Que tem essas cadeias estruturadas e matéria-prima 100% amazônica, com um negócio que consegue ter muito sucesso e pregar muitas famílias. A gente tem turismo de base comunitária, que tem levado essa experiência mais imersiva do território para quem é de fora, mas também para quem é do local, né? Esses tempos que eu estive em Belém, conversando com algumas amigas que são de lá, né, que são do território, elas falaram que eu conheço mais lugares do que elas. Então, esse turismo de base comunitária tem fortalecido ainda mais o conhecimento territorial, mas também explorado uma outra forma de proteger e gerar renda para famílias a partir dele. Também existem serviços que organizam produção, logística, comunicação, por exemplo, o negócio da Isabela, que eu acabei de mostrar, né? Isso não é uma teoria, né, gente? É economia real, feita para quem vive no território. E a gente tem muita vontade de fazer com que mais jovens, além da Isabela, além desse Rio Mavá, que é um grupo de meninas que fazem esse passeio de canoa às 5 horas da manhã, de 5 até as 9 da manhã, parando para tomar café da manhã, um café ribeirinho, degustando um monte de coisa que você nunca viu, que você só vai ver lá, tomando banho de rio. Pessoas que são do território, que levam a gente para conhecer coisas que só dá para conhecer se você tiver coração aberto. Então, isso é uma forma da gente entender que não é só explorar, não é só visitar, não é só, eu vou consumir castanha, açaí, maniçoba, mas existe oportunidade de negócio que a gente gostaria muito que a juventude local explorasse, né? Tivesse lugar de fala e oportunidades mais latentes para seguir adiante. E aí agora eu vou mostrar mais um vídeo, porque a gente também entende que negócios amazônicos não começam com planilha, né? Começam com vida real.
Às vezes existe um problema que ele é concreto, uma solução que é local, um saber tradicional, um produto que já existe, que é pouco explorado. Tem produtos que já são muito explorados, mas que muitas pessoas não conhecem. Por exemplo, a semente do açaí. A COP foi uma das coisas que eu mais mostrei para os meus clientes e turistas. Eles não faziam ideia de como era uma semente de açaí. Quando você anda por Belém do Pará, você vê o descarte, né, das sementes que é feito em pontos específicos para serem coletados e serem destinados da maneira correta, para não virar mesmo um problema ambiental. E aí eu mostrava para meus clientes, eles ficavam assim, uau! Muito engraçado. Mas às vezes o produto existe, precisa ali entender, né, que oportunidades ele oferece. E aí ele pode ganhar valor sem destruir. A juventude amazônica ela tem um superpoder, né, que é inovar no cotidiano. Tem coisas que a gente aprende no território, conversando com as pessoas, vendo as pessoas vivendo as suas próprias vidas da maneira que elas já fazem todos os dias e fala, cara, por que eu nunca pensei nisso, né? Acontece com o nordestino também, tá? Aqui no meu território tem coisas que a gente faz que são real. Por exemplo, nós temos, né, mar para todo lado e aqui existe Uber canoa. Você consegue ir de uma ponta de praia para outra no Uber, que é uma canoa. Um cara que vai lá, às vezes ele tem motor, às vezes ele rema, mas você vai de uma ponta para outra de uma praia. E aí eu fui para Belém, e aí eu visitei a Ilha das Onças e tal, dessa última vez que estive lá. E aí tem os barcos, né, que fazem essa travessia. Só que não tem como você contratar um Uber marítimo, sabe? Não tem como. Você tem que esperar o barco que sai no horário X. E eu falei, cara, super faria sentido aqui ter um Uber canoa, que nem a gente tem lá em Salvador, que é uma coisa que é nossa, que faz total sentido pra gente, mas que talvez o outro território não conheça e vice-versa, né? Aqui eu vou mostrar um vídeo legal. Você já viu como é feita a bioeconomia na prática? Se não, segue a gente para acompanhar um pouco. Hoje estamos aqui na Cantalá, uma cooperativa parceira da Verubio. Essa cooperativa é onde nós fazemos a produção dos nossos recipientes para as velas aromáticas, caroços de Tucumã e ouriços de castanha do Pará. Aqui a gente realizou um trabalho de desenvolvimento e estruturação dessa cadeia, com esses itens que antes eram desperdiçados na floresta. Trouxemos maquinários, equipamentos para poder fazer o beneficiamento desse material, serrar, lixar, e com isso estruturamos uma cadeia que provém material para o nosso produto de velas aromáticas, que é uma das 6 cadeias que a Verubio trabalha. Além da cadeia de velas aromáticas, tem a cadeia de produtos de madeira, peças de látex, item de trançado de palha, de malva amazônica, que é uma fibra têxtil da Amazônia, completando todo o nosso portfólio de produtos da biodiversidade e de cooperativas e comunidades tradicionais da Amazônia. E agora que você conhece um pouco mais sobre o trabalho da bioeconomia e da biodiversidade amazônica, o que acha de também fortalecer essas cadeias e essas comunidades adquirindo os produtos? Eu tenho profunda admiração por esse trabalho, vocês vão perceber que eu vou referenciar bastante ao longo do tempo, porque é isso, né? Às vezes a gente conhece outros negócios que estruturam ou que vendem produtos que são de fato oriundos do território, mas a estruturação de cadeia ela tem um impacto um pouquinho maior do que vender o produto que já sai do território, né? Que é o impacto de mostrar para a comunidade que ela tem um potencial de se organizar e de dali gerar renda que deixa a pessoa com a sensação de que ela não está sendo explorada, sabe? De que ela está fazendo parte de um todo e que quando ela produz, ela tem, né, os benefícios disso. Quando ela produz mais, ela tem benefícios disso. E quando ela produz menos, também isso impacta para ela. É meio que como se as pessoas virão sócias, né, do negócio no fim do dia. Isso é transformação, né? A mesma coisa acontece quando a gente fala de educação financeira. Às vezes, quando a gente está no território e, enfim, né, pensa que a pessoa está vendendo um produto muito barato ou muito caro,
tendemos a dar valor a isso a partir da nossa experiência de preço. E, cara, isso é zero que a gente deveria fazer, né? Fico muito feliz quando um projeto vem com um projeto não, uma iniciativa, uma marca vem com um projeto de educação financeira que mostra o quanto é relevante e importante para o território, que aprendam a precificar, e não necessariamente essa precificação tem a ver com a quantidade de matéria-prima que se tem no território, tem mais a ver com como a gente consegue transformar o produto, né? E aí tem aqueles aprendizados de marca que eu falei na última aula, os aprendizados de audiovisual que eu falei na última aula, mas como a gente consegue mostrar para essa comunidade que existe valor naquilo que está sendo feito, que não é atrelado a preço ou a custo, né? Isso é importante. Você já viu como é feito? Vamos para o nosso vídeo. Quem se importa? Se vai ter água potável? Eu me importo. Se vai vir chuva? Eu me importo. Ou se virá chuva demais? Quem se importa? Eu. Quem se importa se as pessoas são respeitadas? Eu me importo. Se o mundo está adotando energias renováveis? Se estamos olhando não só para a Amazônia, mas para todos os nossos biomas? Eu me importo. A gente se importa. A gente, que faz parte do banco mais sustentável do planeta, se importa. É por se importar com eles, com elas, com toda a forma de vida, que a gente apoia projetos que diminuem a emissão de carbono, que a gente fala de um jeito que todo mundo entende, que a gente tem mulheres na nossa liderança. E é por se importar que a gente abraça a sustentabilidade, não só no meio ambiente, mas nos nossos negócios e na vida das pessoas. Sabe quem mais se importa com isso? Eu me importo. Eu. Tchê. A gente. Eu. Eu me importo. A gente se importa. Se você também se importa, junte-se a nós. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Nosso grande parceiro, Banco do Brasil, né? Apresentando toda a jornada do Prêmio Chico Vive, desde quando a gente era apenas uma ideia e se transformou no que é hoje. Vamos lá. Ai, gente, perdão. Não está passando. E aí a gente entra nos exemplos reais, né? Exemplos de quem já está empreendendo no território, mostrando o potencial que esse território tem. É o caso da Assobio, né? Que é um exemplo forte desse movimento. É a Associação dos Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia. E a Assobio reúne pequenos e médios negócios amazônicos que geram renda com a floresta em pé, né? Conectam cadeias produtivas e fortalecem comunidades. A Assobio, além de, né, de ser esse grande conglomerado de empresas do território, que usam matéria-prima do território, também cria iniciativas que fazem com que o fortalecimento da mensagem que precisa ser tratada e ser difundida seja efetivo. Então, a Assobio criou um selo, né, que é o selo da bioeconomia, onde, apesar de não serem lojas, né, serem restaurantes ou outros negócios que são coligados com a bioeconomia, podem usar esse selo e aí as pessoas vão saber que os produtos têm uma origem que faz sentido, que protege a floresta, que mantém a floresta em pé, né, e tem impacto territorial. A mesma coisa a Assobio fez ali com a Rota da Bioeconomia, que é aproveitando todo esse hype, né, de COP30, de Belém, fazendo ali um ecossistema inteiro de negócios amazônicos, onde as pessoas são levadas a conhecer, né? Conhecem, experimentam, visitam, sabem, conhecem a Dona Maria, seu Zé, todo mundo que está pondo a mão naquilo que você consome no fim do dia, para que essa conexão seja mais genuína.
Um outro exemplo bem legal, né, que são os negócios liderados por comunidades, né? Tem muito empreendedorismo comunitário que sustenta famílias, gente, protege o território. São associações, são cooperativas que trabalham com cacau, castanha, óleos vegetais, pesca manejada, artesanato e até roças sustentáveis. Quando o negócio é coletivo, enraizado, ele segura o território inteiro. Então, organizar, né, fazer ajudar essas comunidades a se organizarem, essas associações a existirem, fortalecer institucionalmente essas comunidades para que elas possam estar cada vez mais gerando negócio e impacto no próprio território. É um trabalho muito legal, é um trabalho que muito jovem do território pode estar fazendo, tá? É um trabalho do qual eu faço parte, né? Fortalecimento institucional. É algo que eu amo fazer através do OSC, que eu sou associada e voluntária, chamada SER. Todas as vezes que eu encontro com alguém que faz parte de uma comunidade, que tem uma produção que faz sentido, eu levo a oportunidade de conversar com a SEI, fazer parte de todas as iniciativas que fortalecem institucionalmente essas comunidades para que elas virem aí ONGs, cooperativas, OSCs, OCIPs, e consigam ter um impacto real, transformar tudo aquilo que é feito e aprendido no território em negócio que vai, de fato, fortalecer a comunidade. Faz todo sentido. E aí isso gera renda coletiva, né, com proteção do território para todo mundo. Outro passo importante é esse apoio à juventude que quer empreender, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Existem muitas incubadoras, aceleradoras criadas para a realidade amazônica. Por exemplo, a Fundação Amazônia Sustentável. Ela tem programas de incubação adaptados ao território, como o Pensa, para apoiar negócios sustentáveis. É muito legal, tá? Também aceleradoras amazônicas como a Mais, da IDESAN, seleciona e impulsiona startups de impacto na região. Isso porque empreender não é só ter uma ideia, né? É aprender gestão, mercado e rede. Quando a gente fala que existem aceleradoras amazônicas como a Mais, que seleciona e impulsiona startups, tá, às vezes a gente cai num buraco que é, tá, mas como é que eu sei que meu negócio é uma startup, né? E aí também existe essa formação para a gente entender que modelo de negócio é esse que se adapta à nossa ideia. E aqui eu vou mostrar um caminho de como a gente estrutura essa ideia e aí vai conversando com essas instituições que podem nos apoiar, crescer, evoluir, transformar isso num projeto, para que a gente, de fato, seja as primeiras pessoas a falar da gente para o mundo, né? Estou falando nós enquanto juventude, mas principalmente a juventude amazônica, para se empoderar, né, do que é ser, aproveitar esse hype e serem as primeiras a ajudar outras empresas, ajudar outros negócios a serem, de fato, mais sustentáveis. E aí, tem ferramentas muito simples que ajudam nessa estruturação do negócio, né, para a gente descobrir o que é uma startup, é uma empresa, é um SC, é uma ONG, o que é isso? Existe um Canva do território, né? Canva é uma estruturação de modelo de negócio, que é bem pequeno, muito simples, dá para a gente fazer com poucas horas dedicadas. Eu sempre falo horas porque acho que Canva é uma ferramenta viva, a gente está sempre evoluindo, mas é um modelo simples de pensar negócio, né? É pensar o que eu ofereço, né? Para quem que eu ofereço, que problema ou desejo esse negócio resolve. Tem muito uma coisa sobre startup que é, cara, a solução precisa atacar um problema. Mas às vezes não é bem um problema, às vezes é uma necessidade mesmo, né? Às vezes a pessoa só quer pular uma etapa e aí ela, bum, tem uma ferramenta que ajuda a pular essa etapa. Então, ela pode não precisar, mas se fosse existir, melhor. Então, vamos tirar essa coisa de que startup resolve problema necessariamente na etimologia da palavra, né? Problema como algo difícil e importante de ser dado atenção, mas às vezes pensar soluções mesmo, né? Resolver desejos, dar para as pessoas o que elas querem, que cada vez mais é ter o tempo delas valorizado, né? Como é que isso gera renda sem destruir? E aí, por isso que é um Canva de território, né? Porque é o tipo de pergunta que não se tem no Canva normal, né? Na pergunta que a gente responde. Tá, mas eu tenho uma ideia que é muito legal e eu preciso que essa ideia seja sustentável, sem que isso onere recursos, né? Para a galera aí que
fala bom dia para o ChatGPT, agradece as coisas que o ChatGPT faz. Todas as vezes que essa máquina está gerando, né, uma resposta para você, ela está consumindo recurso. E esse recurso é a água, energia, não sei de que fonte. E aí, esse por favor, esse obrigada, que são jogados fora, descartados, representam uma grande taxa de desperdício, difícil de ser mensurado, inclusive, pelo seu desenvolvedor. Então, ideal é que você fale com objetividade no seu prompt, sem tratar a inteligência artificial como uma pessoa. Mas eu entendo aí a galera que tem medo da revolução das máquinas, e aí, de repente, ser mal educado, com medo da máquina não te poupar. E aí, pensar também em quem pode apoiar, né? Esse projeto apoia quem? Quem é que pode ser impactado diretamente ou indiretamente por essa ideia? Se a gente consegue responder essas 5 perguntinhas, você já tem um esboço de negócio, tá? Depois disso, é de fato procurar uma dessas organizações que eu mensurei aqui ou outras que você conheça. Pessoas que você já sabe que trabalham com projetos, me mandam uma mensagem, eu estou aqui disponível, vocês têm meu e-mail, para a gente entender como é que a gente transforma isso no negócio, que tipo de negócio é esse, para quem que a gente vai pedir ajuda para estruturar isso, e até entender a relevância dele para o território, né? Entender concorrência, entender quem é que está ali já executando isso ou quem não está, e qualificar isso para que a gente, de fato, tenha esse compromisso enquanto juventude, né? Que é pensar negócios que parem de destruir e comecem a solucionar esse futuro que a gente ainda não sabe o que é, mas a gente tem muito medo. E aí, outra coisa que é muito importante falar sobre isso, é que é muito legal ter uma ideia, escrever, e depois a gente passa por uma fase do medo, né? Medo dessa ideia cair, das pessoas não acharem que ela é legal o suficiente. E esse medo paralisa. Quantas e quantas pessoas eu conheço que falam, nossa, eu tive uma ideia parecida com essa, e aí agora a pessoa está ganhando muito dinheiro com isso. Um pulo do gato é tirar do papel, começar pequeno, com piloto mesmo, né? Piloto, quando a gente fala, é um MVP, né? Que é o mínimo produto viável, que é uma coisa pequena, uma aplicabilidade mínima, um exemplo pequeno, dentro de casa, com uma pessoa produzindo, testar com alguém da comunidade que pode te apoiar, ajustar esse projeto, contar a história do que você está fazendo para alguém, entender como a pessoa recebe isso. Esse alguém não precisa ser o próximo investidor, como eu falei na aula passada ali da Karine, que falou no Shark Tank. Antes dela falar no Shark Tank, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, amiga, tem 5 minutos para conversar comigo? Daí eu falei com ela, tenho. Ela, cara, me inscrevi no Shark Tank, fui selecionada, eu não estou querendo falar sobre isso com ninguém, mas queria que você escutasse aqui o que eu vou falar lá e me dissesse com sinceridade. E como sempre, né, eu tenho um problema sério, que é o sincericídio. Como sempre, eu fui sincera com Karine, disse a ela, isso aqui não achei legal, a gente pode ajustar daqui, dali, para que ela também entendesse que, muitas vezes, o que a gente está querendo não é o que a gente está precisando agora. Parece na nossa cabeça que é sempre uma excelente ideia, que é maravilhoso, que é incrível, mas às vezes não é. Às vezes precisa que alguém pare e fale para você, ei, para de sonhar, não é por aí. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Antes de vocês entrarem aqui, eu estava falando com a Bia, né, que é essa nossa tradutora de Libras. A Bia está trabalhando muito, mas é por causa de um despertar da sociedade de que a acessibilidade não é mais um extra, é importante, é uma necessidade. Não dá mais para a gente estar fazendo coisas muito legais se nem todo mundo está conseguindo ter acesso. Não dá mais para a gente estar tendo boas ideias se elas não chegam na ponta. Então, como é que a gente transforma isso, né, em negócio? Sim, mas também pensando em quem vai consumir isso, como isso chega, né, nos nossos pares, nas pessoas que a gente gostaria que estivesse consumindo aquilo que a gente tem para oferecer para a sociedade. Vamos mais uma vez ver nosso vídeo, porque é importante a gente fidelizar as mensagens na cabeça. Quem se importa? Se vai ter água potável, Eu me importo.
Se vai vir chuva Eu me importo. ou se virar chuva demais, quem se importa? Eu. Quem se importa se as pessoas são respeitadas? Eu me importo. Se o mundo está adotando energias renováveis? Se estamos olhando não só para a Amazônia, mas para todos os nossos biomas? Eu me importo. A gente se importa. A gente, que faz parte do banco mais sustentável do planeta, se importa. É por se importar com eles, com elas, com toda a forma de vida, que a gente apoia projetos que diminuem a emissão de carbono, que a gente fala de um jeito que todo mundo entende, que a gente tem mulheres na nossa liderança. E é por se importar que a gente abraça a sustentabilidade, não só no meio ambiente, mas nos nossos negócios e na vida das pessoas. Sabe quem mais se importa com isso? Eu me importo. Eu. Tchê. A gente. Eu. Eu me importo. A gente se importa. Se você também se importa, junte-se a nós. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. E aí, minhas amigas e meus amigos, essa era a hora que a gente conversaria com correnteza, mas a nossa amiga tá com desafios. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar aqui para conversar com a gente. Até então, não tinha conseguido. Ela não conseguiu. Eu vou ficar devendo, então, essa conversa com ela, né? Que era uma conversa sobre como foi para ela estruturar a empresa dela, o que ela aprendeu errando, o que gostaria de ter feito melhor, como ter um lugar de fala, contribuiu para o crescimento do negócio nacionalmente. Eu lembro que quando a gente fez o ensaio para essa aula, a Correnteza trouxe alguns pontos que eram bem relevantes, né? Que é, eu só descobri que meu negócio era uma produtora quando, consumindo conteúdo de outras empresas, né, que já faziam o que eu fazia, chamavam isso de produção. Eu falei, cara, então é produção que chama meu corre? E aí ela descobriu dessa forma. E aí um belo dia ela foi pesquisar, mas o que é uma produtora, né? O que é isso? Ou seja, a Correnteza começou empreendendo por necessidade, né? Descobriu uma habilidade, uma aptidão, e a partir disso começou a fazer e fazendo, descobriu o nome do que fazia. Esse é um desafio grande, tá? Para quem é de territórios como o meu, que é aqui no Nordeste, para quem é do Norte também, que é entender que aquilo que a gente faz é muito relevante e que nacionalmente a remuneração para isso é bem diferente do que a gente acredita, né? Foi uma das coisas que ela trouxe também na nossa conversa. Ela gostaria de ter tido esse conhecimento de que o nome era produtora e que existia uma precificação básica e mínima para isso, porque ela já tinha sucateado os preços do negócio dela muitas vezes por não ter esse conhecimento prévio. E aí vocês devem falar, mas existem muitas capacitações na internet para a gente empreender, para a gente aprender a fazer, para a gente precificar. Só que antes disso, existem pessoas fazendo porque precisam, não estão procurando curso para fazer, elas fazem porque elas precisam. Mais ou menos assim, né? Eu sou administradora antes de ser publicitária. E aí eu trabalhava no shopping, eu era gerente de loja de shopping, só que eu sempre tive meu olhar para a comunicação, sempre tive. E aí eu me meti em tudo do shopping, na comunicação do Natal, nas campanhas de Páscoa, tudo, me meti em tudo. Eu vivia mais no marketing do shopping do que na administração do shopping. E aí nasceu essa necessidade mesmo de essa veia latente de, cara, por que eu não vou estudar isso, entender melhor, me tornar especialista nisso? E aí, naquela época, tinha essa cobrança pela validação acadêmica, né? A minha autocobrança, né? Pela validação acadêmica. Para mim não fazia sentido eu trabalhar com comunicação se eu não tivesse passado pela academia, então eu fui procurar estudar, mas eu já fazia isso, campanha Dia das Mulheres, Dia das Crianças, não existia nada naquele shopping que eu não fizesse. E então é isso, às vezes o empreendimento nasce conosco porque a gente tem um talento. E a ideia, por exemplo, dessa capacitação ou de todas as iniciativas da plataforma Chico Vive é, de fato, mostrar para os jovens que até o que parece que não é um negócio pode ser.
principalmente se você for um jovem do território, né, do bioma amazônico, que é um território que está em evidência, que está com todos os olhares de todas as estratégias das grandes empresas que eu escrevo, tem o território como o foco principal, que vai ter muito investimento, que vai ter muito patrocínio nos projetos. Uma coisa muito clara disso a Isabelle foi para o Big Brother. No Big Brother, todo mundo ficou conhecendo o Festival de Parintins, e o festival deu esse boom, todo mundo sabe o que é. Um dos maiores investimentos do Mercado Livre desse ano de 2025 foi o Festival de Parintins. E foi o primeiro ano que o Mercado Livre patrocinou o Festival de Parintins, né? Esteve na minha estratégia, eu desenhei isso para o Mercado Livre, defendi isso em mais de 5 áreas do Mercado Livre, e a gente botou muito dinheiro no festival. Mas precisou, isso já existe há muito tempo, precisou que tivesse conhecimento de outras pessoas para a gente entender ali que aquele mercado existia, que tinha oportunidades ali. Então, como é que jovens, né, eu, vocês que estão aqui me escutando, entendem que tem oportunidades de negócios que a gente pode estar empreendendo e levando para o território essa devolutiva, né, tanto de desenvolvimento quanto de recurso mesmo, né, de dinheiro, falando de grana, assim, como é que a gente consegue mostrar, mobilizar, educar, instruir, e isso perpassa por estar aqui 8 horas da noite me ouvindo falar, mesmo tendo eu essa cara de 15 anos, mais 15 anos eu tenho só de carreira, entendendo, né, como é que a gente consegue, de fato, olhar para o território e pensar, cara, o que o meu conhecimento pode trazer de benefício para o desenvolvimento desse lugar, para o Brasil ter menos essa discrepância, né, de distribuição de renda, menos essa discrepância de reconhecimento, né, quando a gente pensa em território, olha o tamanho do norte, né, como é que a gente acha que esse território não tem talentos muito fortes, poderosos. Então, que os jovens amazônicos, mas também a juventude do Brasil inteiro, saiba o que falar, né, como vender, como melhor traçar estratégias para fazer com que o recurso chegue no seu território, antes que alguém ocupe seu lugar, achando que sabe, e a partir disso, né, ganhe dinheiro, desenvolva ali sua comunidade e vai embora, deixa seu lixo e vai embora, explore e vai embora. Como a gente pode ser, de fato, efetivo nessa construção estratégica que leva à evolução dos negócios, né? Eu sempre me disponibilizo para os negócios, principalmente da Assobio, porque eu presto serviço também para o Mercado Livre, para a Ambev, e a Assobio é uma grande parceira. Eu sempre me disponibilizo para os empreendedores da Assobio me ligarem, assim, mandarem mensagem. Isso vale para, sei lá, estão fazendo o primeiro marketplace, o primeiro e-commerce, né, primeiro site de vendas. E aí não sabe o que escrever na aba sobre, não sabe que páginas precisa ter, não sabe se o produto está bem posicionado, se o botão está funcionando, quem é que procura para resolver o problema do botão, como é que integra isso. Agora mesmo, à tarde, eu estava ajudando a empreendedora a pôr o catálogo dela no WhatsApp, porque ela não sabia fazer isso, e é uma maneira gratuita e simples de mostrar o produto dela, né? Ela pode só mandar o link do catálogo, a pessoa escolhe, já escolhe ali mesmo com preço e já vira um pedido para ela através de uma mensagem. Então, são alguns compromissos que a gente pode ter, e aqui eu visualizo diversas oportunidades, né? Aqui a gente tem advogada, que a gente tem Jaqueline, que é do Itaú, e é uma pessoa super letrada tecnologicamente, né? Que pode estar dando oferecer disponibilizar esse serviço, né? Disponibilizar esse conhecimento em prol do desenvolvimento territorial. As minhas amigas, eu não preciso nem dizer, né? Elas são obrigadas a trabalhar de forma voluntária, eu ia falar uma coisa feia aqui, mas trabalhar de forma voluntária em prol dos meus projetos, das coisas que eu acredito. Então, é isso, né? O chamado de Chico Mendes, ele perpassava por isso. Como é que nós, enquanto juventude, nos mobilizamos para cada vez mais defendermos os territórios. Existe uma fala do Guilherme, o Guilherme ele é fundador, é um dos fundadores, né, da Natura, que ele fez na COP30, numa das mesas que eu participei, e eu guardei para a vida, né? Que é, se a gente não pode deixar um mundo melhor para os nossos filhos, que a gente deixe filhos melhores para esse mundo. Eu sou mãe de 2 adolescentes, e eu falo sempre para eles, assim, não tem nada sobre vocês que seja mais importante do que defender a natureza.
né? Existe carne, osso e natureza, né? A gente é composto por natureza. A natureza faz parte de nós. Então, todas as vezes que a gente não está, não vou nem dizer que a gente está destruindo, mas todas as vezes que a gente não está protegendo, a gente também está se destruindo, né? Então, a mensagem que fica aqui, que eu sei que a Correnteza vai mandar lá no grupo para a gente, é mais ou menos essa. Até para ela, que é talentosa, que é letrada, que é do território, é desafiador entender como posicionar o negócio, e ainda mais agora que as empresas procuram, e aí precisam de um orçamento de ontem para ontem, como é que a gente deixa isso pré-estruturado. Existe aí uma necessidade da gente estar pegando na mão e defendendo os negócios locais. Se cada um aqui se comprometer com isso um pouquinho, eu acho que a gente vai fazer grande diferença. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Hoje a gente está acabando um pouquinho mais cedo, por falta da nossa convidada. Mas eu quero agradecer a vocês, a atenção, carinho, amor, participação, engajamento. Amanhã tem mais. Tamo junto e boa noite.